Beleza? À noite aqui, né, fiel? Essa parada aqui, escutando o Modern Jazz Quartet, que segundo alguns críticos era o grupo de jazz mais europeizado que tinha nos Estados Unidos, tocando aqui um blues em Lá menor, baseado num tema de Johann Sebastian Bach, do CD deles, ou LP, Blues on Bach. Então eles foram criticados muito porque eles pegavam música europeia, muito erudita, e faziam grandes arranjos. Um dos melhores grupos que você tem a obrigação de conhecer, Modern Jazz Quartet. Mas vamos tirar o som porque senão atrapalha. E na Folha de São Paulo, de domingo, caderno cotidiano, né? Fala-se sobre o Enem e diz o seguinte, que o inglês no Enem, né, é obstáculo entre o aluno da escola pública e faculdade. A análise estatística mostra que a matéria é que mais prejudica estudantes da rede estadual. Bom, o Enem, né, essa avaliação, quando foi criada, não era para ser vestibular. Não vou entrar nesse mérito. Ela nunca foi criada para ser vestibular, nunca foi criada para que as escolas mensurassem quem seria melhor pelo Enem. Infelizmente, acabou ficando nisso, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, até porque me falta conhecimento suficiente. Eu não vou ficar discutindo essa questão pedagógica, porque não, é igual antigamente falava essa discussão de sexo de anjos. O problema é que o Enem está aí. O Enem hoje ele é um dos mecanismos que aferem, né, para os vestibulares das federais e também particulares com alguns financiamentos, e de certa forma ele pode ser ou não um obstáculo para que o aluno consiga uma boa faculdade para a sua carreira profissional, que vai levar para o resto da vida talvez. Mas o que nos importa é o inglês. Bom, a primeira pergunta que você faz é: professor, o inglês é uma língua mundial? Depende do que você achar que é a língua mundial, filho. Tem que ter muito cuidado com isso. Se você achar que o inglês é uma língua mundial porque ele vai dominar o mundo todo e teremos uma língua só, a resposta é peremptória: não, porque a língua depende de vários fatores. Então não. Agora, quando você fala que nós temos relações comerciais, relações econômicas, que necessitamos então do aprendizado de língua inglesa para padronizar a linguagem e facilitar todas essas trocas no mundo global que está cada vez mais ligado a essa parte econômica, aí ela pode ser considerada um mecanismo, uma ferramenta importante, que para muitos é a língua mundial, falada por mais de 1,260 bilhão de pessoas. É a língua mais falada do planeta. Lembrem-se que você tem comunidade britânica. Antigamente existia uma comunidade chamada British Commonwealth, comunidade britânica, dentre alguns países. Hoje chama-se apenas Commonwealth, que era o Reino Unido, você tinha o Canadá, você tinha os Estados Unidos, você tinha a Índia, a Austrália, Nova Zelândia e vários países que foram colonizados. E isso o professor de história vai adentrar bem, principalmente na época do neocolonialismo e imperialismo europeu, que fizeram ali na Ásia e na África e mesmo na América Latina algumas situações. Mas vamos lá. O inglês, o que acontece nas escolas? Quando eu fiz primeiro colegial no Rio de Janeiro, foi no Colégio Marista São José. Então eu tive inglês até o primeiro colegial, porque no segundo e terceiro, no Colégio Olivetano, em São Paulo, nós não tínhamos inglês, porque era curso técnico noturno. Mas no primeiro colegial eu fiz no Colégio Marista São José, no Rio, ali próximo à chamada Igreja de Paulo Afonso. Quando nós fazíamos vestibulinho, porque era difícil entrar no Marista, difícil, era um vestibular como você faz hoje para USP, Unesp, Unicamp. Quando eu fiz aquele vestibular, então tinha que saber a proficiência que você tinha na língua inglesa. E era dividido em quatro turmas relativamente pequenas. Por que relativamente pequenas? A minha turma tinha 60 alunos. Então nós fazíamos 60 alunos e dividíamos a turma em quatro turmas, mais ou menos de 15 a 20 pessoas. Porque o inglês na época, na década de 70, quando eu fiz colegial, pouquíssimas pessoas, mesmo a elite carioca e a elite paulistana, faziam inglês. Era caríssimo, era pouco acessível.
né? Nós não tínhamos essa facilidade que hoje se tem, com grande gama de cursos com profissionais altamente qualificados, né? Hoje você tem profissionais altamente qualificados em várias situações. Ora, o que acontece? Acontece que, infelizmente, o Estado e aí a escola pública, ela não tem, ela deveria, até poderia fazer isso, mas não sei porque cargas d'água não faz. Eu falo não sei porque cargas d'água porque a escola pública ela tem mais facilidade disso do que a escola particular. Por quê? Porque ela poderia fazer essas turmas e dividi-las, né? E fazer realmente. Agora, enquanto a preocupação, infelizmente, de escola pública for cumprir diário de classe, reuniões pedagógicas intermináveis, os famosos ATPCs que não chegam a lugar nenhum, só ficam discutindo a pedagogia e esquecem-se do fundamental, que seria realmente a quantidade de informações passadas, vai ficar difícil. Aí não vem falar com o professor. Quem vai falar isso são o secretário de Educação e o ministro de Educação, que estão bem acima desse pobre professor. Então o inglês realmente fica difícil. O Brasil é um país, como eu falei, com pouca proficiência em inglês. A Argentina está bem à nossa frente. O Uruguai está à nossa frente. O Chile está mais ou menos no mesmo nível, um pouco talvez melhor, um pouco pior, mas no mesmo nível. E isso realmente é lamentável. É lamentável porque porque não sabendo a língua inglesa, tornamos-nos menos competitivos no mercado, não é competitivos, competitivos no mercado de trabalho para conseguir um emprego, um estágio. Se você vai a um estágio e você tem proficiência na língua inglesa, já é um passo a mais para você. Por isso que muitas vezes nós aconselhamos nossos alunos a procurarem cursos, né, em inglês, não ficar apenas na escola, porque a escola te dá uma base, mas infelizmente você precisa de algo mais, precisa também a fluência no idioma, no falar, no entender, etc e tal. Então sempre falamos, procurem, né, essas escolas especializadas em língua, para que você seja competitivo naquilo que você vai fazer, ou melhor, seja qualificado, qualificado dentro dos padrões que hoje as empresas pedem para que você tenha. E aí, fião? É claro que a língua dominante, o pessoal às vezes pode falar para mim assim, professor, mas é inglês, é a língua dominante, etc e tal. Concordo. Assim como o latim já foi língua dominante, assim como o português e espanhol também já foram línguas dominantes, assim como o francês aqui no Brasil até a década de 50 era dentro do contexto dominante. Então tudo passa. Não sei até quando o inglês será dominante, mas vem do século XVIII, XIX e XX, e provavelmente 19, 20, 21, desculpe, 19 e 20, provavelmente o 21, e não sei o século 22, porque, né, o futuro a Deus pertence, já dizia minha avó. Então, filhão, escutando aqui Modern Jazz Quartet, ouçam, abram os ouvidos, entendam isso. Tamo junto, fião, já Elvis.